Oi, gente! Hoje a gente havia pensado em fazer um quadro de perguntas e respostas, mas aí, nas perguntas que nós recebemos, teve uma que nos chamou um pouquinho a atenção, então nós decidimos que era melhor a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Isso que, Kelly? Esse início de uma pessoa no processo de psicoterapia, tá? Então, a partir dessa pergunta, a gente vai bater um papinho aqui com vocês em como é que eu chego na terapia, como que é o primeiro papo com o psicólogo, como que é esse primeiro momento. Oi, João, tudo bem? Oi, Kelly, tudo jóia? João, comigo também, tudo ótimo. João, qual que é a pergunta? Conta aí pro povo que fizeram lá, que a gente resolveu vir aqui bater esse papo. A pergunta que a gente recebeu foi o que eu preciso para fazer terapia. O que eu preciso? É. Tá, então vamos lá. E a gente vai desdobrar um papinho a partir disso. Você precisa não só de vontade, né? Normalmente a gente recebe vocês, cada vez mais isso tem acontecido, e percebe que tem vontade, mas que também tem muita curiosidade, né? Tem muita curiosidade de saber o que acontece num setting terapêutico. Você tinha curiosidade, João, antes? Você queria fazer, mas você não sabia como era, né? Eu queria muito fazer. Só que eu sabia que era dos filmes lá, né? Que Sim, o divã, todo mundo deitado. Deita no divã e fala da vida, e aí o cara fica anotando. É. No geral, se especula muito se é isso mesmo, né? E aí tem muito assim, além da pergunta em questão do que precisa, é o que eu vou falar, né? E se eu não tiver nada para falar? São as coisas que rondam aí a curiosidade da maioria. Então você, além da vontade e da curiosidade, você precisa de coragem. Talvez essa palavra seja a que vai nortear muito essa resposta. Então, o início da nossa resposta é coragem. Depois você precisa de um pouquinho de esforço, porque a vontade e a curiosidade não vão te manter no processo terapêutico, e elas vão te levar lá, mas elas não vão te manter lá, porque é um processo muito importante, muito transformador, e por isso ele nem sempre é gostoso e fácil, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí: coragem e, em dados momentos, esforço para dar continuidade. E aí vamos falar um pouquinho de como é esse início no processo lá na psicoterapia. Você vai chegar lá nem sempre com uma questão muito específica, mas tem gente que vai com uma questão muito específica. E o próprio processo, ele vai se desdobrando para muitas outras coisas, que é você, né? Então, o quanto que você sabe de você? A gente costuma dizer que estar em terapia é estar tendo um momento seu, é o teu momento, é o momento de autocuidado, né? Aquelas pessoas mais vaidosas que ficam um tempo se arrumando, né? E aí ela diz: eu estou me cuidando. Estar em terapia também é estar se cuidando. É um momento seu, um momento em que alguém está lá para você, aquela pessoa preparou aquele local para você, ela se programou para estar lá por você. Então, naquele momento, e por mais que vocês muitas vezes vão lá para falar de outras pessoas, ele é um momento muito seu, é um momento muito único, de muito cuidado, de muita atenção. Kelly, mas então não seria somente bom? Não, porque o autoconhecimento, ele vai nos mostrar este sujeito nas suas potencialidades, mas nas suas sombras também, nas suas dificuldades, né? E como é um processo
que a gente não sabe muito bem de quanto tempo, durante esse processo, por mais que você tenha, sei lá, você chegou lá com uma queixa, ó, tô com um possível transtorno de ansiedade, eu tô com insônia, cheguei por uma queixa, quero entender, quero saber o que está acontecendo, né? Mas durante esse processo a sua vida está rodando, estão acontecendo muitas coisas aí no seu dia a dia e a gente entra nisso também e muitas vezes fica muito complicado, fica muito difícil. Importante dizer que muitas vezes você vem esperando uma solução, né? Esperando que o psicólogo tenha essa solução. Uma das coisas que eu mais escuto quando vocês estão em momentos difíceis, assim, lá no meu consultório e o que eu faço, Kelly? Né? E eu vejo claramente nas carinhas que vocês querem um caminho. É como se eu fosse abrir uma gaveta e falar, ó, a solução para esse problema é esse aqui, vai lá e faz que vai dar certo. E isso não é viver. E é isso que distancia a psicologia de todas as outras ciências e vamos falar então, eu vou ao médico, eu busco a solução de um problema. É esse ponto que vai distanciar a psicologia da medicina, entende? Porque nós não vamos dar um caminho pronto, porque o conhecedor maior da própria vida precisa ser você. Quem me conta o que está acontecendo, quem me dá contextualização, e é a partir disso que eu começo a trabalhar, independente da minha abordagem, da minha ferramenta, é o sujeito que está na minha frente, né? Então, eu sou mais uma companhia. E aí, João, eu escuto muita coisa. Hoje mesmo eu ouvi, Kelly, posso morar com você? Porque vir aqui só uma vez a semana é pouco, eu preciso de você todo o tempo. Uma vez uma paciente falou pra mim que ia me levar no porta-mala. Falei, que horror, não vai nem me botar dentro do carro direito, né? A outra falou assim, eu não cabia dentro da bolsa dela. Você não cabe dentro da minha bolsa, Kelly? Vamos comigo? Por quê? Porque espera ter alguém lá na hora de uma dificuldade e que esse alguém vai dizer o que esse sujeito precisa fazer. E o processo vai mostrando para vocês por que vai ficando difícil, que está muito distante de ser isso, que eu não decido nada por vocês, que a gente destrincha muitas coisas, muitas questões, às vezes alguma emoção, às vezes algum sentimento, e a partir desse destrinchamento, é óbvio que técnica nós temos, porque a gente se preparou muitos anos para isso, é que vai ajudá-los a sair dali e fazer escolhas, mas sobretudo o processo de psicoterapia e o processo de autoconhecimento, ele entrega muito para vocês responsabilidade, e é por isso que a curiosidade e a vontade não segura vocês no consultório, porque quando vocês percebem que nós não vamos dar nada pronto, que nós não vamos fazer por vocês, algumas pessoas abandonam, né? Então acho que três coisas fazem a evasão acontecer muito durante o processo. Uma coisa que também é muito importante é você não se sentir bem. E, gente, não tem problema nenhum, viu? Isso é uma das primeiras coisas que eu falo pro meu paciente na primeira sessão. Se você não se sentiu bem, procure outro profissional. Não continue aqui, porque eu sei que eu não vou conseguir ajudar desse modo. É uma relação, sabe? O processo de psicoterapia é uma relação. Eu não faço nada sozinha e vocês não fazem nada sozinhos enquanto estão ali comigo. É realmente uma coisa mais dialética. E então, se você não se sentir bem ali, se você não tá à vontade, se você não foi com a cara logo de cara, não desista, procura outro, né? A gente teve aqui no último vídeo que foi pro ar, inclusive uma estudante de psicologia que falou, olha, eu passei por 5 ou por 6 que a Manu disse que passou até chegar na que ela ficou. Lembra que ela disse isso? Abordagem? Não, de psicólogo mesmo. Ela foi mudando de psicólogo. Por 5 psicólogos até chegar no 6º e ela falar, tá, agora eu me senti bem e aqui eu vou ficar. Né? Então, isso é uma coisa que faz vocês não continuarem. A segunda coisa que faz vocês não continuarem, compreender que não tem fórmula pronta,
né? Compreender que, olha, tá aqui a responsabilidade e a responsabilidade é sua. Por mais que você tenha uma história de vida difícil, por mais que as pessoas te machucaram, por mais que você esteja num momento de muita vulnerabilidade, dificuldade, lembrando que vulnerabilidade não é ruim, né? Mas eu entendo que em maioria vocês se assustam quando se sentem vulneráveis. Quando a gente entrega essa responsabilidade para vocês e vocês percebem que, independente do que fizeram comigo, eu vou precisar ter responsabilidade comigo até para sair disso, também é uma coisa que faz vocês irem embora do processo psicoterápico. E a terceira coisa que faz vocês irem embora é não estar pronto para aquilo, né? Vocês chegam lá, a gente percebe que tem um desejo, que sabe que é importante, mas a pessoa não está pronta. Então ela vai 1, 2, 3 sessões, logo ela deixa. E esse paciente do terceiro caso, normalmente ele volta, né? Eu já vivi situações assim. Às vezes passa 1 ano, 2, e o problema não é conosco, o problema não é com o profissional, né? Depois ele volta num outro momento e você vê que no segundo momento que ele volta, que ele já teve contato, ele sabe o que vai acontecer, que a responsabilidade é dele, que não vai ficar uma coisa assim, me dá aí o que eu tenho que fazer que eu faço, e se der errado eu venho aqui te cobrar. Não é isso, né? Então, quando ele percebe isso e ele está mais pronto, ele vem e aí ele tem uma tendência a ficar pelo tempo que ele precisa ficar. E assim as coisas vão se desdobrando. Então, gente, o processo de autoconhecimento, ele tem alguns contra, mas eu percebo que vocês iniciam entendendo como contra e no final vocês compreendem que é só pró mesmo, né? Não é prós e contras, é apenas pró, mas com alguma responsabilidade, e a responsabilidade te dá alguns nortes que passam por você. A gente, nesses processos, começa a contar para você sobre você, né? E é muito legal acompanhar. Eu costumo sempre dizer que depois que eu passei a ter, né, uma clientela grande, eu venço em alguma medida toda semana. Toda semana eu tenho uma grande vitória, porque é como se, quando o meu paciente dá um passo, é como se esse passo também fosse meu. Eu fico muito, muito satisfeita de ver algumas ações que vocês promovem, mudanças que vocês promovem. Então, assim, é muito comum a psicologia você vê cartão de visita da psicologia com muita borboleta, né? Porque realmente o processo de autoconhecimento é um processo de transformação, e aí a borboleta tem todo aquele tempo ali de transformação dela para se tornar um ser lindo, né? Que todo mundo gosta muito, e é bem por aí mesmo. Você tem um tempo ali de compreender o que está acontecendo, nós vamos aos poucos devolvendo para vocês, assim como um espelho de, olha, é isso aqui, né? E aí vocês olham, Kelly, às vezes não é tão legal que a gente está vendo. Olha, me parece que você está me dizendo X, então, né? E aí assim vocês vão se percebendo, vão se conhecendo, vão pegando com mais tranquilidade essas responsabilidades para vocês, e vocês se tornam senhores da vida de vocês, né? Vocês vão percebendo que vocês têm sim um lado que não é tão bacana, que todos nós temos, mas que vocês têm muitas coisas legais, que vocês têm muitas, e que às vezes você nem sabia, né? Então a gente vai colocando ali uma luz em todas as partes da vida de vocês, que de repente vocês não estão entendendo na correria do dia a dia, ou porque estão doentes, ou porque tiveram sempre na vida pessoas que pontuaram o que vocês tinham de difícil, de negativo, e a gente vem trazendo tudo isso, mas junto com isso a gente também vem trazendo, olha, mas isso aqui é tão legal em você, olha, parece que isso aqui você
domina tão bem. Olha, me parece que você é muito mais do trabalho do que da família, me parece que você é muito mais da família do que do trabalho. Então eu percebo que quando tá tudo bem em casa, fica tudo bem em todas as áreas. Tem gente que é mais ligado às questões financeiras e você vai entendendo de você, né? Então tudo que acontece ao teu redor, tudo que acontece e que te afeta às vezes negativamente, tudo que eram coisas que você julgavam que eram coisas muito ruins, que as pessoas faziam para você, ou que te atrapalhavam, ou que você não tinha sorte mesmo, você começa a olhar tudo isso e falar, tá, tudo isso acontece, mas olha, eu posso escolher reagir de outra forma. Então a gente também vê vocês num processo de crescimento tão bacana e tão conscientes de si, que a gente ainda tem problemas, a gente ainda sofre, a gente ainda entende que as coisas não são muito sempre como a gente quer, mas a retomada de vocês acaba sendo mais fácil, mais rápido, vocês ficam mais fortes, vocês choram mais por coisas positivas do que por coisas negativas, e por aí vai, assim, bebam dessa fonte, sabe? É complicado mesmo, é complicado no começo, tem paciente com muita dificuldade de aceitar que ele tem dificuldades, que ele tem defeitos, e aí o processo é um pouco mais longo, a gente demora um pouco mais, né? Sobretudo, vocês sabem que naquele dia, naquele momento, é vocês com vocês, é nós pra vocês, e é autocuidado mesmo, sabe? É responsabilidade consigo, e quando a gente cuida mais da gente, quando a gente tem um autoconhecimento bem bacana, a gente consegue entender até melhor as nossas reações impulsivas, os nossos momentos de raiva, a gente consegue compreender tudo isso melhor, e automaticamente a gente entrega uma pessoa melhor pro outro lá fora, nas nossas relações e no nosso dia a dia. Tá mais do que claro, tanto para a psicologia, acredito que para os neuros e para a psiquiatria também, que a qualidade das nossas relações, a qualidade do nosso envolvimento com as pessoas e coisas ao nosso redor vão nos falar muito sobre o quanto a gente se sente feliz ou infeliz, né? E às vezes a gente acha que então quer dizer que se eu tiver uma ótima relação com todo mundo ao meu redor, eu vou ser 100% feliz. Quer dizer que você vai compreender melhor esse contexto, quer dizer que você vai compreender melhor quando as coisas não forem bem, você vai compreender melhor quando aquela relação não dá certo para você, você vai compreender melhor as coisas os caminhos que você pegou errado, ou por atalho, ou com menos interesse, com menos dedicação, e a partir disso você consegue ir criando novos caminhos melhores, com maior qualidade, e tudo vai ficando melhor, né? Então é um caminho que vale muito a pena, é por essas e outras que muita gente, às vezes o psicólogo dá alta, pede algum afastamento, a pessoa não quer, ou então ela procura outro para ela não parar, né? Tem gente que faz psicoterapia a vida toda, com breves intervalos, porque gosta daquele momento. Esse é o meu momento, esse é o momento que eu cuido de mim, esse é o momento que eu olho para mim, e consequentemente as minhas relações também vão muito melhor, eu sei melhor a hora de me afastar de determinadas pessoas, por mais importantes que elas sejam, às vezes aquilo não está fazendo bem, e por aí vai. Saúde mental vai refletir em saúde física, vai refletir em saúde das nossas relações, e a gente consegue ter uma vida mais equilibrada, mais saudável e melhor, né? Então, não sei se eu respondi, João, mas eu acho que consegui trazer para vocês uma reflexão bem importante e contar um pouquinho de como é esse processo, né? Um pouco assustadorzinho no começo, mas depois ele vai e vale muito a pena. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês consigam fazer reflexões a partir disso, espero ter contribuído em alguma medida para vocês. Se sabem de alguém que está precisando ouvir uma palavra sobre isso, compartilhe o vídeo, curte para nós, por favor, se inscreva no canal, tem outros vídeos aí, conheça os vídeos do canal Café e Terapia, vão lá no meu Instagram, conversem um pouquinho comigo, se quiser deixar perguntas lá, pode deixar que eu respondo aqui, eu respondo lá mesmo para vocês, tá bom? Um beijo e até a semana que vem. Tchau, tchau!